Oi, maravilhosas! A nossa aula de hoje é um tema muito especial que eu fiz com muito carinho, que é uma maquiagem um pouco mais elegante, mas um pouco mais ousada. E eu tenho certeza que vocês vão amar. Eu preparei uma misturinha muito especial de preto e marrom para a gente compor uma maquiagem que você pode usar mais à noite e para ocasiões especiais. Sejam todas bem-vindas à nossa aula de hoje. E vamos aproveitar para convidar as amigas. Clica no aviãozinho, convide as amigas para a nossa aula, que nós já vamos começar. Mas, antes de tudo, eu quero falar com vocês sobre o nosso sorteio da consultoria, que será no dia 7 de setembro. Imagine que você tem muita dificuldade de maquiar, quer fazer um curso de automaquiagem, ou tem muitos produtos e não sabe usar. A consultoria foi feita para isso, e essa consultoria é gratuita. É só você entrar no nosso site, glendacastro.com, fazer sua inscrição e o nosso sorteio será no dia 7 de setembro, então você não pode ficar de fora. E também nós temos o nosso grupo no Facebook. No link da bio tem todas as opções, é só você clicar e entrar no nosso grupo exclusivo do Facebook, que nós damos várias dicas maravilhosas para vocês. E claro, como eu disse, não perca o sorteio da consultoria. Gente, então, vamos ao nosso tema de hoje, que é uma maquiagem mais elegante, um pouco mais ousada. E eu vou estar ensinando também a colocar cílios postiço, porque eu sei que muitas pessoas têm dificuldade. Meu material já está aqui todo do meu lado e eu preparei tudo com muito amor para vocês. Eu estou aqui com a pele pronta. Se você tem dificuldade sobre pele, entra depois no nosso site, tem todos os vídeos. E lá também eu já estou ensinando a fazer pele também, tá bom? E nós temos também o nosso canal no YouTube, tá, gente? O nosso canal do YouTube é Glenda Castro. Entra lá, já fica lá, faça sua inscrição no canal para você receber as notificações e ficar por dentro de todas as novidades no nosso canal do YouTube. Gente, eu já preparei minha pele, como eu disse, já passei minha base, já passei o corretivo, já iluminei. E vamos direto para os olhos, porque eu quero fazer os dois hoje, então é por isso que eu já tô com a pele pronta, para dar tempo de fazer tudo e colocar os cílios postiços, não é verdade? Então vamos lá. Gente, o meu fixador preferido como sombra, eu gosto muito desse, que é o Painterly da MAC. Ela é uma Paint Pot, que é uma sombrinha. Mas vocês podem usar o fixador de sombras que vocês mais gostarem. Mas eu confesso que esse aqui é o meu preferido, tá bom? Eu vou estar pegando uma esponja que está levemente úmida. E vou estar aplicando o fixador em toda a pálpebra. Eu gosto muito desse fixador, porque ele não deixa a sombra ficar melando. E outra coisa, gente, ele rende muito, muito mesmo. E é fácil de aplicar, não precisa ficar selando. Então é por isso que ele é o meu fixador de sombras preferido. Apliquei, hoje eu vou fazer os dois olhos, se Deus quiser vai dar tempo. Na hora de você aplicar, você pode vir dando batidinhas, arrastando levemente só para tirar as marcações. E não precisa de muito, não é quantidade, é qualidade. Esse fixador de sombras, ele tem uma excelente qualidade, então não precisa de muito produto não, tá bom? Apliquei o meu fixador de sombras. Gente, uma coisa que eu gosto muito, deixa eu ver se eu peguei aqui, que eu acho que tá longe de mim, tá aqui. Antes de eu começar a sombra, eu gosto muito de iluminar o topo da minha sobrancelha. Porque ainda mais que a sombra que eu vou usar é fosquinha, então quando a gente ilumina o topo da sobrancelha, né, que é toda pálpebra fixa, eu acho que mescla com o fosco e dá um charme nos olhos. Então eu vou pegar um pincelzinho mesmo, de esfumar, vou estar pegando o mesmo iluminador que eu usei no meu rosto, e vou estar iluminando todo o topo. Eu vou jogar aqui para o meu rosto, porque como eu já apliquei ele nessa região, o iluminador, então eles vão se encontrar e vai evitar que dá aquela marcação, sabe, no final da sombra. Então eu vou estar iluminando todo o topo, que se chama pálpebra fixa. Eu estou esfumando porque como é um iluminador, é bom esfumar para que ele realce bem.
Apliquei todo o iluminador na pálpebra fixa e joguei aqui pro meu rosto, porque aqui nessa região eu apliquei o mesmo iluminador, então eles vão se encontrar, tá bom? E isso ajuda muito no acabamento. Gente, então vamos lá. Vocês têm visto que eu tenho falado muito sobre as sombras líquidas da Bruna Tavares. A Suelen até lançou também da mesma linha, né, do mesmo tipo de sombra, mas são maquiadores diferentes, né, são linhas diferentes, mas como eu sei que são todas da mesma fábrica, tem a mesma qualidade. E essa aqui que eu vou estar usando hoje é da Bruna Tavares. Eu vou estar usando o Brown e o Black. Ambas vocês podem usar sozinhas, se vocês preferirem. Mas hoje eu quero fazer uma coisa bem diferente, eu vou estar misturando as duas. Sabe quando a pessoa fala assim, eu gosto de um olho preto, mas não tão preto? Quem é maquiador sabe do que eu tô falando, né? Aí a gente pensa, mas o olho preto é preto, como é que eu vou fazer para ele não ficar tão preto? E aí eu resolvi testar misturando o preto com o marrom. Porque vai ficar uma sombra escura, mas não vai ficar muito escura. Então, para essas ocasiões que a pessoa gosta de uma sombra um pouco mais ousada, mas não quer que ela fique tão forte, essa misturinha especial vai cair muito bem. Então, eu vou estar pegando, gente, um pincelzinho de esfumar. O que eu estou usando aqui é o 136 da Dye Makeup. Mas você pode pegar um pincel que você goste de esfumar, que você se sinta confortável. E eu vou estar misturando o marronzinho com o pretinho, tá bom? Como eu disse, são as sombras líquidas da Bruna Tavares. Olha, eu vou aplicar um pouquinho do marrom. Vou aplicar um pouquinho do preto. Vou aplicar um pouquinho do marrom de novo. E vou estar aplicando mais um pouquinho do preto. Pronto. Fizemos a misturinha do preto com o marrom. Se você sentir segura de fazer essa misturinha no olho, você pode misturar numa plaquete, misturar as duas cores e aplicar. Eu já preferi aplicar diretamente nos olhos. Gente, o bom dessa sombra é que ela não seca muito rápido, então ela te dá a oportunidade de você esfumar tranquilamente, sem afobação, sem com aquela preocupação assim, nossa, vai secar rápido, eu preciso esfumar antes que marque. Quem é maquiador sabe do que eu tô falando, é muito ruim quando isso acontece. Então você pode esfumar tranquilamente. Gente, quando chegar nesse cantinho externo, lembre sempre de jogar para o canto interno, para que você não ultrapasse muito essa linha de limite aqui dos olhos, tá bom? A mesma coisa no interno. Jogue para o meio dos olhos, para evitar que você suje muito o canto interno dos olhos, tá bom? E aí eu vou subindo naturalmente. Com aquela quantidade que eu apliquei, a gente consegue fazer o olho todo. E quando chegar agora nesse encontro do côncavo, junto com esse iluminador que eu já apliquei, é a hora que a gente precisa mais esfumar para não ficar marcada, tá bom? E você pode vir devagar. Quando chegar nessa região que eu preciso esfumar para tirar as marcações, eu vou trocar o meu pincel por um pincel limpo. Porque como o pincel está com muito depósito de produto, se eu for esfumar essa região é perigoso a gente marcar. Então eu estou pegando um pincelzinho mais limpo, vou só sujá-lo um pouco do produto. E eu vou agora esfumar essas bordinhas. Vamos esfumar, fazendo movimentos de vai e volta. Para tirar toda a marcação. Sempre eu pego, gente, na pontinha do pincel, para que a sombra não fique marcada, para que você possa esfumar com a mão bem levinha. Então eu gosto muito de pegar na pontinha do pincel. E eu gostei muito do efeito dessas sombras da Bruna Tavares, porque elas fixam muito bem. Então é um tipo de sombra que não mela. Gente, eu vou passar mais um pouquinho do marrom. Eu vou depositar um pouquinho do marrom aqui na minha pálpebra móvel. E vou estar espalhando um pouco mais para o preto não ficar prevalecendo tanto, tá? Então eu vou começar com o mesmo jeitinho, esfumando. O fundinho ainda vai continuar preto, porque o preto é muito forte. E eu vou estar subindo naturalmente. E tem essa vantagem, essa sombra. Você pode vir aplicar por cima, esfumar de novo, ela não fica pesada, não craquela. E não mancha.
Vou tirar um pouco o excesso da sujeira na minha mão. Quase nem sujou, porque eu peguei o pincel limpinho aquela hora, né? E agora é somente tirar as marcações das bordinhas. Eu gostei muito dessa mistura do preto com o marrom, porque como eu disse pra vocês, além de ser uma sombra fácil de você usar, não vai ficar uma coisa muito difícil. Nossa, Glenda, é difícil demais. Não é. A sombra líquida, você tem essa vantagem dela esfumar bem. E outra coisa, não cai farelinho na bochecha. Porque se fosse uma sombra compacta ou em pó, você sujaria todo o seu rosto e teria aquela coisa de você ficar limpando e você talvez perderia sua pele. Então essas sombras líquidas da Bruna Tavares, além de ter uma qualidade maravilhosa, ainda tem essa vantagem que você não vai sujar a sua pele. Ela não vai ficar esfarelando. Gente, olha, esse olho tá lindo. Eu quero escurecer só um pouquinho mais esse cantinho aqui, que faltou um pouquinho de sombra. Você vem com a sombra líquida, deposita de novo, retoca ali onde você acha que precisa do toquezinho a mais e pronto. É muito prático, principalmente porque para quem está iniciando a maquiagem, tem muitas dificuldades, pode optar por essa sombra líquida da Bruna Tavares, que vocês vão gostar demais do efeito dela. Então agora eu vou fazer o outro olho para depois fazer a pálpebra inferior, tá bom? Vamos pegar um pouquinho da sombra marrom. Um pouquinho da preta. Um pouquinho da marrom novamente. E novamente um pouquinho da preta. Tá vendo como é que eu fiquei com um olhar mais marcante, mas não tá tão preto? Vocês vão adorar fazer essa misturinha. Gente, olha, novamente eu vou começar a esfumar, misturando as duas cores. Eu apaixonei tanto com a qualidade dessas sombras que eu comprei quase todas as cores, né? De tanto que eu gostei dessa mistura. Da mistura e da qualidade, né, das sombras. Comprei da Bruna Tavares, comprei da Suelen. Ambas são maravilhosas. Gente, olha, quando chegar no canto interno, traga pra dentro. E quando chegar no canto externo, traga pra dentro. Pra evitar da sombra sair muito e ficar aquele rabinho no final, sabe? Que popularmente as pessoas chamam de asa de barata. Tô subindo a sombra. E agora, quando chegar nesse encontro do côncavo, eu prefiro pegar um pincel mais limpinho pra evitar que fique muito pesado, porque eu gosto desse degradê que dá. Do encontro da sombra compacta com a sombra iluminada. Vou estar pegando um pincel mais limpinho. E vou estar esfumando as bordinhas. Vou aplicar um pouquinho do marrom, igual eu fiz outra vez, porque olha, o preto ele insiste em prevalecer, né? É uma sombra mais forte, então a gente pode vir depois dando um toquezinho do marrom para ele puxar novamente pro marrom. Se acontecer de um olho ficar um pouco mais escuro que o outro, é só a gente voltar lá, dar um retoquezinho, então é super prático. Tomando sempre cuidado com os cantinhos, tá? Para evitar de você sujar os cantinhos. Vou pegar um pincel mais limpo para esfumar as bordinhas, ó. Ó, tá no canto interno, traga para fora. Tá no canto externo, traz para dentro. Para evitar da sombra sair, tá, gente? Esse acabamento faz muita diferença. E aqui na hora que eu tô subindo para perto da sobrancelha, bem na pálpebra fixa, o pincel tá praticamente limpinho, porque eu peguei ele limpo para esfumar essa região. Então agora, nessa região é onde as pessoas têm muito medo, tipo, eu posso subir nessa hora? Pode, mas aí você vai subir com a sujeirinha do pincel. Então é a sujeirinha do pincel, ó, que você vai estar esfumando essa região da pálpebra fixa. Então não vai ter aquele risco de ficar escuro, vai surgir um degradê. A mesma coisa aqui, olha, eu vou dar um retoquezinho do marrom aqui, que faltou um pouquinho. Essa sombra é maravilhosa. Por ter essa vantagem de você poder vir, fazer um retoque se necessário.
É muito prático. Esfumando as bordinhas para tirar as marcações. E olha como é que esse olho já ficou bonito, gente. Essa mistura do preto com marrom deixou meu olho um pouco mais ousado, mas não exagerado. Continuou sendo um olho elegante, que você pode usar em várias ocasiões, uma festa, um aniversário, um casamento, uma formatura. Gente, então agora, a parte superior dos meus olhos já estão prontas, eu vou passar para minha pálpebra inferior. Na hora de eu fazer aqui embaixo, eu vou começar com o marronzinho e depois eu vou estar aplicando o preto, tá bom? Eu vou estar pegando um pincel lápis, bem fofinho. Vou pegar a sombra líquida marrom. E vou estar aplicando, ó, na minha linha d'água. Eu já testei, não lacrimeja, não faz o olho ficar ardendo. Claro que na hora que a gente aplica, dá uma ligazinha assim no olho, mas não faz lacrimejar. Olha, eu vou aplicar na linha d'água. Eu quero a minha linha d'água marronzinha também. Claro que depois eu vou aplicar um pretinho, né? E agora com a sujeirinha do pincel, eu vou estar descendo um pouquinho esse marrom. Aplicando rente aos cílios. Agora eu vou tirar um pouco o excesso da minha mão, para não sujar muito a pele. E olha, com o pincel lápis, eu vou estar esfumando. Eu vou estar esfumando todo esse marronzinho. A mesma coisa que eu fiz em cima. Quando eu estiver no canto externo, eu vou trazer para o meio. Quando eu estiver no canto interno, eu vou trazer para o meio. Evite fazer isso. E aqui, olha, eu vou juntar as duas cores. A parte superior com a parte inferior. Vamos aplicar do outro lado, o marronzinho. Meu olho encheu de água, mas não lacrimejou, não. Gente, olha, linha d'água. Podemos aplicar. Vou pegar só mais um pouquinho, porque eu peguei pouquinho demais. E vamos sujar os cílios. Vamos sujar os cílios, descendo um pouco a sombra. Agora eu vou tirar o excesso do pincel e vou estar esfumando pra gente criar um olho um pouco mais dramático, né? Esse esfumado lindo que eu gosto muito. E olha, lembrando de dar o acabamento sempre aqui no cantinho. Porque é importante que as duas sombras se encontrem e fique um acabamento bem legal, tá bom? Gente, agora que eu já usei o marronzinho e já esfumei, eu vou estar aplicando o preto. Vou pegar o pretinho e vou aplicar na linha d'água. E vou estar dando uma esfumadinha, sujando um pouquinho do preto. Mas eu não quero que o preto cubra totalmente o meu marronzinho. Então eu peguei bem pouquinho e aqui agora eu vou estar só com a sujeirinha do pincel. Passando um pretinho, sem que ele tome conta de todo o meu marrom, porque ele tá muito bonito. Olha como é que o pretinho já ficou mais ousado e já deu um tchan a mais no olho. Vamos para o outro lado. Peguei um pouquinho do preto. Passei na minha linha d'água. E outra coisa, se você quisesse embaixo deixar só o marronzinho, poderia? Poderia, tá? Mas claro, eu quis usar um pouco mais. Tô limpando um pouco o excesso que eu peguei muito. E agora eu vou estar esfumando esse pretinho. As pessoas têm muita dificuldade de criar esse esfumado. Me perdoem que meu nariz está escorrendo, só um minutinho. Vamos lá. É porque o ar-condicionado está muito forte. Gente, às vezes as pessoas têm muita dificuldade de fazer esse esfumadinho de preto aqui embaixo. Antigamente a gente usava o delineador em gel. E o delineador em gel, ele seca muito rápido. Então, quando você fosse fazer esse esfumado embaixo, você tinha que correr para o delineado não secar e marcar os olhos. A vantagem dessa sombra líquida da Tavares é que ela demora a secar. Então, olha, eu já apliquei. Aí agora eu estou esfumando tranquilamente a minha sombra, sem correria, sem pressa. E claro, sem arder os olhos. Olha como é que eu já fiquei com o olhar mais marcante.
Eu vou dar só uma retocadinha de preto na minha linha d'água, porque eu quero ela bem pretinha. Apliquei um pouquinho mais na linha d'água. Apesar que já tinha pretinho, não precisava nem de retocar. Só um pouquinho a mais. Isso. E o mais legal dessas sombras líquidas é que a gente não precisa selar. A única coisa que eu vou fazer agora, eu vou pegar um pincel menorzinho todo limpinho e vou dar só um acabamentozinho aqui na pele, para que quando a sombra encontrar aqui com a pele não tenha nenhuma marcação, tá bom? Então com o pincel limpinho, eu tô dando só um acabamento do encontro do esfumado com a pele. Vamos lá. Olha que linda, gente, essa sombra. Eu tô muito apaixonada com elas. Gostei muito do efeito. E olha, eu vou mostrar pra vocês. Meu dedo tá limpo. Eu vou pegar esse dedo que tá limpinho e vou estar esfregando no meu olho. Sabe quando você esquece que você tá maquiada? Nossa, cocei o olho e tal. Olha, não suja nada. Então, Glenda, depois que eu maquiei, eu tenho mania de, sem querer, passar a mão e sujar. Eu vou borrar o olho todo? Você não vai. Olha pra você ver o meu dedo. Quase não saiu nada. E a sombra não borrou nada. Então eu gostei muito dela por isso. Porque ela é bem sequinha. Fixa bem. Não vai dar aquela meladinha nos olhos, sabe? Quando a sombra tá precisando de ser trocada e ela dá aquela meladinha. Isso não vai acontecer, tá bom? Ela tá bem sequinha. Antes de eu aplicar os cílios postiço, eu vou estar passando a máscara de cílios nos meus olhos. Porque eu gosto, antes de aplicar os cílios, aplicar a máscara. Mas a cola de cílios, é importante que ela seque um pouquinho nos cílios antes de você ir diretamente aplicando os cílios nos olhos. Às vezes as pessoas erram um pouquinho na hora de aplicar os cílios postiço, porque acaba de passar a cola nos cílios e já vai aplicando os cílios. Gente, você percebe que os cílios começam a dar uma reboladinha, né? E ele não fixa e fica muito difícil e às vezes você pega e fala, desisto, não vou colocar cílios postiço. Você pode aplicar a cola nos cílios antes de aplicar a máscara, que aí você não perde tempo, ó. Tô aplicando a minha cola. A cola que eu uso é a Duo, escritinho de verde, que é a minha preferida, eu gosto muito da fixação dela. Tô aplicando aqui a cola nos meus cílios. Apliquei em um. Vou aplicar no outro agora, tô só tirando um resíduozinho de cola dele, porque eu reaproveito mesmo os cílios várias vezes. Aí você deve estar pensando, mas pode? Claro que pode. Os cílios é de cerdas naturais. Eu acho que eu já usei esse aqui umas 30 vezes. Então, você pode reaproveitá-lo. Você tira só o excessozinho de cola que tá aqui na tirinha dele. Vou estar aplicando a cola. Claro que antes disso, gente, o importante é você pegar os cílios e você medir. Porque às vezes a extensão dos cílios é muito grande e seus olhos são menores. Então, você pega os cílios postiços, mede de cílios a cílios. O que estiver passando no canto externo você corta, porque é importante que os cílios inicie nos seus cílios do canto interno e termine nos seus cílios do canto externo. Então você começou no canto interno, nos cílios, mediu, ele passou um pouquinho aqui, pode cortar. Porque se os cílios ficarem encostando aqui na sua pele, além de fechar os seus olhos, deixar você com o semblante caído, você vai ficar lacrimejando e ele vai te incomodar. Então os cílios ele mede de cílios a cílios, tá bom? Então eu já fiz isso, eu já medi, eu já cortei o que sobra. E agora eu passei a cola de cílios, que é a Duo. E eu vou estar passando a máscara de cílios, que é a minha da Contém um Grama, que é a minha preferida. Antes de eu colocar o meu cílios postiço, tá bom? Por que eu gosto de aplicar a máscara de cílios? Ela me facilita na hora de aplicar o meu cílios postiço. Ela me facilita e ela me ajuda no acabamento. Apliquei a máscara. E agora vamos aprender a colocar cílios postiço, que é uma coisa que vocês me pedem muito, tem muita gente que tem muita dificuldade, mas eu vou contar um segredo pra vocês. Eu também já tive dificuldade. Eu sendo maquiadora desde 2012, eu ia colocar os cílios em mim e várias vezes eu falei, não vou colocar não, desisto. É muito difícil. Porque a gente colocar na gente mesma é difícil, mas é treino. E eu falei, não, eu não vou desistir.
Eu tenho que aprender a colocar cílios postiços. Eu coloco cílios postiços em todas as minhas clientes. Eu não vou colocar cílios postiços em mim. Aí eu tirei uma tarde e falei, hoje nós vamos quebrar esse desafio. E eu fui tentando, até que eu peguei o jeitinho. E agora quando eu tenho que sair, que eu mesma me maquio, eu pego facilmente os cílios e já coloco ele rapidinho. Mas às vezes também eu tenho um dia que tá um pouco mais difícil. Mas o importante é você treinar e você não desistir, tá bom? Então, vamos começar colocando os cílios postiços. Tô dando uma sopradinha para garantir que ele esteja bem sequinho. E olha, eu começo colocando no canto externo, tá bom? E aí eu vou lá onde tá os meus cílios e vou colocar. Senti que pregou no meu último cabelinho dos cílios. Olha como é que ele está. O que eu faço agora? Eu estico o olho, porque isso facilita a minha visão. E olha, eu venho trazendo os cílios para o canto interno, encaixando ele em cima do meu cílios natural. Ó. E aqui eu tô vendo que ele tá bem encaixadinho. Essa parte de esticar é muito importante, para você poder enxergar melhor e ver o que você tá fazendo, ó. Falei. E agora, para ficar com o acabamento melhor, eu gosto de vir, olha, apertando. Por que eu aperto? Porque eu junto o meu cílios, que já está de máscara de cílios, ó, tanto que suja o meu dedo, que é a máscara. Eu aperto para não ficar aquela divisão tipo cílios, cílios postiço. O cílios postiço, mesmo que todo mundo veja, imagine que você está de cílios postiço, mas o acabamento dele tem que ser natural, tá bom? Então, olha, eu gosto de apertar. Dou essa apertadinha e depois que eu apertei, eu faço isso aqui, ó. Eu levanto, vocês conseguem ver? Ó, por que eu faço isso? Para que eu não fique vendo o cílios postiço e ele fique me incomodando e evita de eu ficar lacrimejando. Então, na hora que eu dou essa levantadinha, além de deixar mais natural, ele para de me incomodar. Olha, e ele já tá coladinho. Vamos para o outro olho. Lembrando de começar lá no cantinho externo. Vamos lá. Esse olho é um pouco mais difícil por causa da mão. Pronto. Eu senti que ele pregou no meu canto externo. Deixa eu ver se minha mão tá suja. Então agora eu vou esticar. E vou trazer para o canto interno. Pronto. Colei os meus cílios. O importante é você dar essa esticada e você conseguir ver que ele tá bem coladinho. E lembrando que depois que você colou, tá sentindo que ele tá coladinho, aperte para que ele junte com os seus cílios natural e dê um acabamento melhor ainda. Deixa eu ver. Tá bem coladinho. E aí agora o mais interessante é a gente dar aquela levantadinha. Para que você não fique vendo o cílios postiço e ele te incomode. Ó. Eu acho que isso é muito fundamental. Eu faço isso até nas minhas clientes. Meu olho encheu de água de tanto ficar sem piscar. Deixa eu piscar um pouco. Mas o bom é que a lágrima vem, mas ela não cai. Gente, olha o canto externo aqui, tá soltando um pouquinho. Eu vou puxar e vou encostar. Esse olho é mais difícil porque eu sou destra. Então, a posição da mão é um pouco mais enjoadinha. Mas o importante é não desistir. Isso. E eu tô de cílios postiços. Gente, como que o cílios postiço dá um acabamento mais bonito, vai deixar sua maquiagem mais elegante e vai valorizar ainda mais o seu olhar. E deixa a sombra, claro, mais linda ainda. Opte sempre por cílios de cerdas naturais. Porque quando as cerdas são naturais, além de dar um efeito mais natural, ele não vai ficar te incomodando, tá bom? E eu gosto demais, gente. Olha, que lindo!
Eu amo. Gente, eu optei hoje em fazer um olho tudo e boca nada. Eu já apliquei o nosso batom da nossa coleção, que é o Nude, que é o New York. Eu já tinha aplicado esse batom. Mas claro, como eu optei hoje pela olho tudo e boca nada, você também poderia escolher um batom mais ousado. Isso vai depender do seu gosto, tá? Mas eu escolhi hoje deixar boca nada, olho tudo. Mas eu quero deixar a boca com um efeito um pouco mais molhado. Então eu vou pegar um gloss incolor. Esse aqui é da Max Love. E vou estar dando um brilho na boca. Só para dar um efeito mais molhadinho, que voltou muito agora com tudo e tá super tendência. Eu gosto desse gloss porque ele não mela. Não fica escorrendo, sabe? E aí já deu um brilhozinho na boca a mais. Então mesmo que eu esteja com a boca mais discreta, o brilho já deu um charmezinho. E aí a maquiagem tá finalizada. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero ter tirado todas as dúvidas de vocês. E claro, gente, o mais importante é você praticar. O praticar ajuda muito para você sempre ir treinando, desafiando e falando, nossa, eu vou treinando e eu vou vendo que não é difícil. Porque a prática vai levar à perfeição. Por exemplo, eu sempre fui maquiadora, né, desde 2012, e quando eu ia me maquiar, eu tinha muita dificuldade, porque é mais fácil a gente maquiar outra pessoa. Mas quando você começa a treinar, você vai melhorando a cada dia. Mas claro, eu sempre aconselho as minhas alunas e as minhas clientes e vocês que estão aqui comigo a não deixar para treinar na hora de sair. Por exemplo, eu vou sair hoje e vou treinar hoje. Não, gente, treina um dia antes, faça com tranquilidade, veja o que você possa melhorar para que na hora que você for maquiar para sair, você consiga um resultado melhor. É claro que a prática leva à perfeição. Às vezes você vai achar que tá um pouco difícil no começo, mas vai treinando, não desista, porque eu te garanto que esse efeito da gente se maquiar e se sentir linda, pra mim é muito importante, eu acho que mexe muito com a autoestima e a gente se sente muito mais bonita. Pra mim faz muito bem e eu quero muito que você experimente essa sensação, tá? Mas é pegar pra treinar. Claro que o olho preto não é um olho muito fácil, mas eu te falo de coração que usando a sombra compacta é um pouco mais difícil. Usando o delineador em gel diluído para fazer o olho preto é um pouco mais difícil. Mas com essas sombras que a Bruna Tavares criou, que é uma sombra líquida, eu te garanto que é muito mais fácil. Pega, começa a treinar, ela esfuma com muita facilidade. E lembrando, gente, é só um pouquinho. Porque como elas são muito pigmentadas, se você aplicar muita sombra,